Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre a caracterização de estimadores. Em particular, a gente vai caracterizar a média. Quer entender algumas propriedades interessantes que a média da amostra tem quando a gente tenta saber como ela se relaciona com a média da população. Além da lei dos grandes números, como a gente já falou um vídeo atrás. Esse slide está em branco de propósito, porque eu vou colocar um outro vídeo aqui. Eu fiz duas versões dessa parte da aula, porque assim era um pouco confusa mesmo. Então eu fiz uma no papel e eu fiz uma em slides, que é esse aqui. Então vai ter uma pequena introdução no papel. Só que o slide também é autocontido, mas eu recomendo vocês deem uma olhada nos dois. O nosso ponto de partida foi uma única amostra tamanho 50. E essa única amostra tamanho 50, ela veio de uma distribuição beta. Agora imagine que ao invés de uma amostra, eu faço N amostras, de tamanho K igual a 50. Cada amostra dessa vai ter uma média, x barra 1, x barra 2, x barra 3, x barra 4, x barra 5. Então se eu faço N amostras, vamos falar 100 amostras, 1000 amostras, né? Eu tenho um novo vetor de dados. Só que esse novo vetor de dados são médias, que é uma coisa bem interessante de se pensar, né? Tipo, porque esse vetor de dados de média, ele começa a chegar num mundo em que assim a gente vai ter certas garantias teóricas, tipo a lei dos grandes números, que será o teorema central do limite. Então, se eu tenho n médias, eu posso criar uma nova variável aleatória, que é basicamente a amostragem de cada média dessa. E, novamente, assim, a anotação das aulas aqui desse EDERA são bem mais simples que a anotação de um livro de probabilidade mais formal. Mas eu tenho uma nova VA, x barra aqui, entende? Cujo domínio são todas as médias de amostras. Obviamente, isso vai mapear para números reais também. Ou vai mapear para um subconjunto de números reais, porque média vai estar no mesmo domínio de x originalmente, né? Mas só para deixar claro que x barra vai ter uma função de densidade associada, só que vai ser no mundo das médias. Se eu pego, por exemplo, 1000 médias dessa, ou 1000 amostras, cada um com uma média dessa, e eu ploto o seu histograma, esse histograma vai começar a aparecer como normal. Isso é garantido. Isso é o teorema central do limite. Que é bem interessante, que ele vai dizer assim, distribuições de médias têm uma cara fixa e permite a gente fazer inferência estatística de forma eficaz. Só que antes de falar um pouco dele, tem outras propriedades interessantes que a gente vai ter também quando a gente pensa nesse estimador de médias, né? Então, lembrando que mi asterisco é o valor ótimo, vamos supor assim, o valor que vem da população. Então, esse aqui seria o valor ótimo, tá? Existe uma distância do valor esperado. Aqui é o que eu espero. Espera aí, gente. Agora eu vou até o fim. Né? Aqui é o que eu espero. E aqui é o que tem a população. Mas note que esse viés, ou bias, como eu estou definindo aqui, né? Ele agora está sendo definido para a média das médias. E isso aqui é interessante, né? O que é uma média de médias? Vai ser simplesmente a média normal novamente, nesse caso. Mas isso serve para a gente entender um pouco o que é o viés. Entendeu? O viés quer dizer o quão distante é o valor esperado de uma média amostral. Então, é uma média de uma média, o valor esperado de uma média amostral está da mesma população. Porque eu sempre trabalho no mundo das amostras. Então, se eu pego uma amostra e eu tiro a média dela, em média, o quão longe ela está do valor ótimo. Essa é a história que eu quero falar aqui. E a gente está falando aqui de mi chapéu, que é a média, né? Mas poderia ser qualquer parâmetro ou qualquer estimador teta chapéu aqui. Eu posso definir o viés dele também para um teta asterisco, tipo a mediana. Só que a mediana, como eu falei alguns vídeos atrás, é mais difícil de estudar. Quando eu tenho a população, tipo no caso da beta, né, no início dos vídeos,
eu sabia mensurar isso facilmente. Agora eu não sei. Mas será que isso tem alguma propriedade interessante para a gente? Então vamos pensar um pouco no nosso estimador, que é a nossa média amostral, né? E vamos tentar entender um pouco o que isso quer dizer. Então, sendo x as nossas variáveis aleatórias, eu quero saber agora, que é cada uma amostra que eu tenho, né? Eu quero saber que são independentes, identicamente distribuídos. Eu quero saber... E só para deixar claro assim, uma amostra pode ser vista como uma VA, embora seja um pouco de assim, simplicidade aqui, porque ela vem de uma variável aleatória. Então cada amostra é um sorteio dessa variável aleatória. Então elas vão ter as mesmas propriedades da variável aleatória, por assim dizer. E cada uma delas é independente, identicamente distribuída. Eu quero saber qual é a média dessas médias e qual é a variância dessas médias. E o que é que isso quer dizer? Existe uma variável x barra, onde essa variável x barra, agora, é aquela variável que eu falei antes, cujo domínio são as possíveis médias. E ela vem da média de vários sorteios ou de várias observações de x. E existe também um estimador, o mi barra, que tem a ver com essa minha médiazinha aqui, porque o meu mi barra para cada amostra vai ser um estimador que eu tenho para a média da população. Só que eu fiz vários deles. E observe que cada amostra vai ter um valor diferente de mi barra. Como cada amostra tem um valor diferente de mi barra, por quê? Porque cada amostra é um sorteio aleatório. Então, embora pela lei dos grandes números isso chegue perto da média da população, a amostra 1 e a amostra 2 vai ser um pouco diferente uma da outra. Então, existe uma certa variabilidade, que é a variância, em cima desse mi chapéu aqui. Vamos começar entendendo só o mi chapéu com calma, né? Então, se eu tenho várias variáveis aleatórias e simplesmente tiro a média delas, não é difícil ver que o valor esperado, o que é o valor esperado, né? Tipo, dessa variável aleatória, que é 1 sobre n dividido por xi, qual é o valor esperado de x barra? Aqui eu tenho x barra, que é 1 sobre n por xi. É a mesma coisa que está aqui. Qual é o valor esperado? N menos 1. N elevado a menos 1. Soma. Aqui eu tenho a soma. Qual é o valor esperado dessa nova VA? O N é uma constante, independente. Que são as N amostras que eu fiz. Então cai para fora. O valor esperado de cada uma das VAs é igual, né? A gente meio que tem a lei dos grandes números que fala isso. Ou pelo menos é aproximadamente a mesma coisa. Tem uma outra prova no vídeo que eu fiz no papel. Então, quando eu tiro aqui n mis ou n médias, que eu tiro esse com esse, por que n médias? Porque isso é n vezes mi, isso é mi, isso é mi, isso é mi, isso é mi. Isso dá n vezes mi novamente. Então, vai ficar só essas três constantes aqui, porque o valor esperado de constantes é só a constante. E eu corto meio que um com o outro, né, os n's com n. Eu fico só com o meu mi barra aqui. E aqui eu tenho as propriedades que eu apliquei, que o valor esperado de uma constante para a variável aleatória é a constante que cai fora, e a soma nada mais é do que a soma de cada uma delas. Então, essa minha nova VA, que tem a ver com médias de possíveis amostras, isso é confuso, gente, eu sei que isso é confuso, mas essa minha nova VA, que tem a ver com médias de possíveis amostras, ela também tem a média que aproxima a média da população. Mas será que a variância é a mesma coisa? E a resposta aqui vai ser não. Porque a variância do meu estimador da média, ele tem a ver com a média sendo a soma de VAs dividido por n, que isso é a nova VA, como a gente falou, né? A variância disso, então, vai ser a variância disso aqui. Eu só estou jogando para dentro, só estou substituindo isso que está aqui por isso que está aqui. Só fiz trocar. E existe uma propriedade, quem viu probabilidade lembra dela, quem não viu não precisa se preocupar, eu vou colocar ela aqui então, que é a variância de uma constante vezes a variável aleatória, a constante cai fora elevada ao quadrado.
Então, a constante aqui é 1 sobre n. Se a constante é 1 sobre n, isso cai fora elevado ao quadrado, ficando 1 sobre n ao quadrado. E a soma de variâncias vai ser a soma de cada uma isoladamente. VA de x, var de x mais y, é igual a var de x mais var de y. Saiu 1 sobre n ao quadrado, e isso aqui vai ser a variância de xi. Só que lembrando que, assim como na média, cada xi vem da mesma distribuição de probabilidade. Então, eles têm o mesmo estimador da variância. Então, essa soma aqui vai ser a soma de um fator constante, que fica n vezes o que está dentro do somatório. Que nada mais vai ser do que, deixa aqui aparecer, né? 1 sobre n, a variável de xi, a variância de xi, porque o n aqui eu cortei um desses com esse aqui. E a variância de xi nada mais é do que a minha variância da amostra, né? Que aproxima a variância da população. Deixa o slide limpar aqui que eu vou explicar isso com mais calma. Cada VA que eu fiz daquelas amostras, você pode imaginar que elas têm a mesma variância. Então, por isso que isso aqui ficou n vezes var de xi. Porque a variância de x1 é igual a de x2, que é igual a de x3, que é igual a de x4. E um somatório de i igual a 1 até n, que faltou aqui o i igual a 1 até n, só para deixar claro o que está acontecendo, né? Um somatório de n vezes uma constante é n o valor da constante. E a variância da amostra, que a gente aprendeu algumas aulas atrás, é S ao quadrado. Da população é sigma ao quadrado. E uma aproxima a outra. A variância do estimador da média, ela é igual à variância da amostra dividido por n. Observe que quanto maior o n, que é o tamanho da amostra, menos variância eu tenho no meu estimador da média. O que é que isso quer dizer na prática? Isso quer dizer que a gente tem duas propriedades que a gente pode usar para estudar estimadores. Um, que é o viés, que é o quão longe o estimador está do valor real. A lei dos grandes números nos protege disso para a média, que quanto maior o n, mais perto do valor real eu estou. E outra é a variância, que é o quanto a minha média varia para novas amostras do mesmo tamanho daquela população. Note que existe um mundo de estimadores que eu posso criar. Um é a média, como está aqui, mas o outro pode ser, sei lá, a raiz do primeiro pelo segundo número. Ou a média só dos dois primeiros x que eu tiro. Essa noção de viés e variância me ajuda a entender o quão bom é cada um deles. Porque se eu pego a média simples aqui, das minhas n amostras, né? A média das médias, por assim dizer, o que é que isso quer dizer? Que ela vai girar em torno do valor real. Aqui eu fiz 1000 amostras, e note que isso gira em torno do 0,6, que é o valor real de algum vídeo atrás. Cada amostra também é um 50, então eu fiz 1000 vezes 50, 50 mil pontos aqui. Mas aqui é um histograma das 1000 médias. Entendeu? Então eu pego 1000 amostras também é um 50, agrego isso em um ponto apenas, que são 1000 médias, e tiro o histograma. Note que isso gira em torno do 0,6, que é o valor real que a gente viu antes. Agora, se eu pegar a amostra de tamanho 10.000, observe que isso concentra mais. Quanto maior o tamanho da amostra, menor é a variância em torno da média. E a média das amostras vai estar em torno da média real. Isso nada mais quer dizer que quanto mais dados eu tenho, menor o meu viés, pela lei dos grandes números, e menor a minha variância. Tendo assim estimadores cada vez melhores. E esse valor aqui de sigma sobre n, sigma ao quadrado sobre n, ou s ao quadrado sobre n, vai voltar no teorema central do limite. É bom guardar ele na cabeça de vocês.
E só para fechar um pouco esse vídeo, né? A gente tem que lembrar o quê? Que existem estimadores que não são enviesados, tipo a linha azul aqui, porque eles giram em torno do valor real. Então a média é um estimador não enviesado. E existem estimadores que são enviesados, porque eles não giram em torno do valor que eu quero estimar. Por exemplo, se eu uso a mediana para estimar a média, não vai girar em torno do valor real. É um pouco tolo, mas é daqui que a gente meio que entende a noção de que assim, a gente quer estimadores que aproximam o valor real da população. E a média simples é um deles. E quanto mais dados, mais concentrado em torno do valor real eu vou estar, porque menor vai ser a minha variância. Só para mostrar, por exemplo, se eu tenho um estimador que tira a média de n números, ele tem menor variância. Se eu tirar a média de 2 números, ele tem maior variância, embora os dois girem em torno de um valor real. Resumindo em uma figura mais simples, né? Estimadores com menor viés e menor variância, tipo esse aqui, vão ficar muito próximos do valor real. Você pode ter estimadores com baixo viés e alta variância que estão meio que dispersos de forma uniforme em torno do valor real, mas tem uma certa variância de dados ao redor deles. Você pode ter estimadores com baixa variância e alto viés. Eu faço um N muito grande de um estimador ruim. Vou usar a raiz de x1 sobre x2 para estimar a média com muitos números. Isso vai ficar em torno de algum valor, mas é longe do que existe na população. E você pode ter o pior caso, né? Que é um alto viés e uma alta variância. A média, com números suficientes, fica nesse mundo aqui, aproximando o valor real da população. Por isso que a média é tão bacana. Isso aqui é o estimador, isso aqui seria o valor. Ótimo, só explicando os vídeos, a figura um pouquinho mais. Então, sempre tenta entender no futuro aqui de ICD, principalmente na segunda parte da matéria, qual é a diferença da variância dos dados para a variância do estimador. A variância dos dados é aquele var x, que a gente viu alguns vídeos atrás. X menos a média ao quadrado dividido por n menos 1. Isso tem a ver com quantos dados são dispersos. A variância do estimador tem a ver com a seguinte noção. Olha, eu tirei uma média e essa variância do estimador me diz o quanto outras médias que eu posso tirar de amostra tamanho igual estão dispersas ao redor do valor real da média que eu estimo. Se eu tiro uma amostra e a variância do estimador é alto, o que isso quer dizer? Que eu tenho incerteza. Entende? Eu não tenho dados suficientes ainda para dizer que a lei dos grandes números está valendo. Se eu tiro uma amostra e essa variância é baixa, quer dizer, não, eu estou com mais certeza que eu estou perto da média real. Então, se seus dados têm muita variância, eu preciso de mais pontos para acertar a minha estimativa, que são amostras de tamanhos maiores. Do que serve tudo isso? Isso vai servir, como eu falei com vocês, como uma base teórica para a gente entender intervalos de confiança, teste de hipótese, o teorema central do limite. Então, normalmente, isso é um desvio das tabelas, mas é muito importante. Porque o melhor estimador que você pode usar sem nenhuma outra informação é a média. E com dados suficientes, o viés é perto de zero. E com dados suficientes também, a variância é perto de zero. Então, com dados suficientes, uma média captura a média da população. É intuitivo, eu sei que é intuitivo. Quanto mais dados, mais perto da população eu estou. Mas a gente meio que mostra isso, teoricamente. Então, a média serve para fazer inferências. Se eu tenho que dar um chute sobre uma base de números, chute a média. Entende? É melhor do que chutar a moda, a mediana ou qualquer outra coisa. Isso não quer dizer que a mediana é inútil. Mas essa noção de viés e variância para a mediana, ela é mais complicada. A gente ainda pode usar ela para entender nossos dados, mas ela é com menos garantias teóricas do que a nossa média simples. E isso está quase fechando o conjunto de vídeos dessa aula. No próximo vídeo eu vou só fazer mais um resumo da aula e eu vou liberar o Teorema Central do Limite, um vídeo para frente. Obrigado.